Tenho o prazer de receber em nossos estúdios o ex-governador do estado do Acre, Binho Marques. Governador, muito boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Governador, que satisfação tê-lo aqui. O governador Binho hoje ocupa uma função importante no Ministério da Educação. Ele assumiu a Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino do Ministério da Educação e agora nos fala deste momento da sua vida, como é que está essa vivência em Brasília, ocupando um cargo importante, um cargo que realiza essa articulação com os sistemas de ensino, faz parte do segundo escalão do Ministério da Educação, mas é um setor muito importante, que justamente trata de uma das pastas mais complexas do governo federal, que é a pasta da educação. A função do ex-governador atualmente é fazer essa articulação com as secretarias municipais e com as secretarias de educação e o Undime, o Concede, visando melhorar. Binho, como poucos conhecem educação e nos fala dessa experiência, também da sua vinda ao Acre. Governador, agora eu vou deixar o senhor falar. Eu precisava fazer esse preâmbulo para o nosso telespectador se articular um pouquinho. Como é que está a vida do Binho em Brasília? Tá bem. Eu estive aqui no final do governo e você perguntou o que eu ia fazer, qual era meu plano, e eu falei que meu projeto era fazer o doutorado, e comecei o doutorado. Durante todo o meu trabalho, eu comecei a trabalhar cedo. Eu sempre misturei trabalho com estudo, sempre gostei muito de estudar. Eu me formei, fiz 2 especializações, fiz MBA, fiz um mestrado, tudo isso trabalhando. E eu sempre queria fazer o doutorado e o trabalho não permitia. Resolvi então tirar um período para fazer o doutorado em Brasília, na UNB, e já estava como aluno especial, ia fazer a seleção do doutorado, quando tocou o telefone, o ministro Mercadante me convidando para participar do governo, trabalhar no Ministério da Educação, numa área que é o meu sonho, que é sistema de ensino. É a sua praia? É a minha praia, é o que eu gosto. Mas mesmo assim, eu disse não. Eu fui lá, agradeci, disse, olha, ministro, muito obrigado, mas eu vim aqui para estudar, meu projeto é estudar. Mas eu me candidato a um cargo muito melhor, eu ser um palpiteiro voluntário do MEC. Mas ele não deixou. Eu participei das reuniões no MEC, participei de várias reuniões e fui ficando. E gostei muito da maneira como ele trabalha. Eu nunca tinha trabalhado com o ministro Mercadante. E aí toda semana ele tem uma reunião regular com os secretários, eu sou um dos 6 secretários do Ministério, e ali a gente debate tudo, discute tudo, o pau pode quebrar ali e dali a gente constrói alguma coisa nova, e ele tem um jeito muito sincero de ser, muito verdadeiro, fala o que pensa, ouve, e isso me agradou muito. E aí eu fiquei equilibrando entre o doutorado e o palpiteiro do MEC, e eu acabei vendo que o MEC era mais do que um doutorado, é um pós-doutorado. Era uma oportunidade grande para mim, porque desde que eu comecei a trabalhar com educação, lá com o Chico Mendes, a ideia de sistema sempre foi algo que me agradou muito, sabe? Eu gosto muito disso. E aí, quando eu entrei na Prefeitura de Rio Branco e organizei o sistema municipal, depois fui para o Estado, 8 anos, eu fui vice-presidente da Undime. Eu sou o único membro honorífero no Concede, só eu que sou o secretário permanente. No final da minha gestão, eles criaram uma situação no Concede, que o Concede, os secretários estão ali enquanto são secretários. Eu sou o único permanente. Eles criaram uma situação no Concede. Então, o fato de eu estar na Undime, no Concede, ter passado por isso, ter tido uma experiência de 12 anos de secretário municipal de educação, foi o que motivou o ministro a me convidar. Ou seja, o senhor já esteve dos 2 lados. Estive dos 2 lados. Como gestor, sem contar que eu estive também no movimento de professores. Exato. Então, essa é a minha praia e eu estou aprendendo muito, sabe? E é muito gostoso porque a missão dessa secretaria é uma secretaria nova, ela tem 1 ano. O senhor também teve no movimento estudantil, quando jovem, sua casa foi aparelho, inclusive contra a ditadura. A minha vida é educação, como estudante, como professor, como militante do sindicato de professores, como secretário municipal e estadual. Então a minha vida é educação. Esse convite foi para mim muito interessante porque a minha vida é no Acre, eu moro no Acre, né? Eu estive várias vezes aqui, é a primeira vez que eu venho aqui, mas eu estou sempre aqui, a minha casa é aqui, e tem um prazo, é até 2014. Nesse período, a minha missão é criar as bases para o Sistema Nacional de Educação. Então isso para mim é um presente, né? É algo maravilhoso, porque
A saúde tem o seu sistema, seu sistema nacional, o SUAS é o sistema da assistência social, a cultura acaba de aprovar seu sistema, todo mundo tem seu sistema e nós não temos. A educação não tem seu sistema nacional. Ele tem uma fragmentação enorme, cada município é um sistema, cada estado é um sistema, essa secretaria foi criada para fazer um alinhamento. Então eu constantemente estou com os secretários municipais, secretários estaduais, fazendo um alinhamento do Plano Nacional de Educação. E no ano que vem, eu estou aqui no Acre por causa disso, no ano que vem a gente tem a missão de alinhar os planos municipais e estaduais ao plano nacional. E a minha secretaria está promovendo encontros em todo o Brasil, encontros regionais. E aqui no Acre é um encontro regional que está acontecendo a partir de amanhã. Muito bem. Com o secretário Daniel Zen. Claro. Aliás, Daniel Zen é herdeiro do cavanhaque de Binho, né? Ele é um grande gestor. Eu estou muito feliz da educação estar na mão dele. Governador, o senhor falou exatamente dessa articulação com secretarias municipais, estaduais, da sua experiência. Mas como é que o senhor avalia esse momento, as greves dos professores das universidades federais praticamente se encerraram em todo o Brasil, mas não se chegou a um denominador comum com o governo. Entrevistei aqui segmentos do movimento sindical, tanto de professores quanto da Polícia Federal, e o que eu ouvi deles foi o seguinte: falta um pouco mais de carinho da equipe de governo para debater e para negociar com a gente. A equipe da presidente Dilma é muito dura na negociação. O que o senhor pensa disso? Bom, primeiro eu não me sinto capaz de debater isso com profundidade, porque não é minha área, e depois eu não estou autorizado também para falar sobre isso, porque esse debate não é na educação, não é o Ministério da Educação, é o Ministério do Planejamento. Do Planejamento, obviamente. Então eu não me sinto autorizado a aprofundar esse tema. O que eu posso dizer é o seguinte: nós estamos numa crise mundial que em todo mundo o que se briga é pelo manter o emprego. Na Europa está assim. E a presidente Dilma está, claro, tomando todas as medidas corretas e necessárias para que o Brasil saia dessa crise mais fortalecida ainda. Primeiro, sobreviver à crise, que ela não é fácil. Os governadores e prefeitos estão sofrendo uma queda enorme de arrecadação. Esse é um dos problemas que a minha secretaria enfrenta, que no diálogo com eles é sempre difícil porque a arrecadação deles caiu muito, porque a presidente está desonerando a economia de impostos, a produção, para que a gente possa manter a economia acelerada. Então ela não pode aumentar os gastos do governo. Mesmo assim, ela olhou com muito carinho os professores. Foi a categoria que mais teve benefícios, foi a categoria dos professores. Mas é claro, nós gostaríamos que os professores ganhassem mais, eles merecem ganhar mais. Então esse conflito ele é até natural que aconteça, porque não dá para o sindicato ficar satisfeito com o salário que tem, porque não é o salário que nós queremos. Inclusive o Ministério do Planejamento anunciou estes dias uma redução de 4,5% para 3% da previsão de crescimento do PIB brasileiro para 2012, ou seja, são os efeitos da crise. E os empresários têm uma avaliação de menor que 1%, inclusive. Então, a situação realmente é difícil e eu devo dizer para vocês que o Ministro da Educação, ele se empenhou ao máximo dentro daquilo que cabia ao Ministério da Educação, contribuiu muito no diálogo e garantiu um ganho razoável para a situação que o Brasil está. Ainda falando dessa questão do governo federal, a presidente Dilma também está sendo muito bem avaliada. O senhor entregou o seu governo com avaliação bem elevada. A presidente Dilma tem hoje uma avaliação positiva maior do que a do presidente Lula, uma coisa impressionante. Por outro lado, os governadores e prefeitos reclamam as medidas da presidente Dilma para incentivar a economia, o crescimento do país, reduzem os repasses constitucionais, FPM e FPE. Verdade. Eu sei que o senhor também gosta de estudar economia. Como é que se equaliza uma coisa tão frágil assim? Não tem jeito. Diante dessa situação de crise, nós vamos enfrentar com dificuldades, distribuindo os sacrifícios, né? E, de fato, governadores e prefeitos estão com muita dificuldade. Porque não tem outra maneira para enfrentar a crise a não ser incentivando a produção e criando condições para que se aumente o consumo nessa situação de crise, para que a gente não tenha uma recessão. E isso afeta fundamentalmente a arrecadação. O Brasil realmente precisa de uma reforma tributária, porque com o passar do tempo, de 88 para cá, os municípios foram assumindo muitas atribuições mesmo. E recebem a menor parte do bolo. A repartição dos tributos não foram na mesma proporção dos encargos. Então,
Com certeza, o governo federal tem consciência disso. Eu participo, represento o MEC na instância de negociação entre governadores e prefeitos, na SASF, que é o sistema federativo, e eu tenho acompanhado isso e a gente não tem negado essa necessidade. O governo federal é sensível a isso e isso vai acontecer com certeza em breve. Falar nesses repasses para investimentos, a gente fala disso porque recentemente eu estive em Cruzeiro do Sul, governador. Chegando ali, bati um papo com alguns lojistas, pessoal lá do mercado municipal, conversei com o seu Adelmo, o homem do óculos escuro. Meu abraço aí para o seu Adelmo. E aí questionei sobre essas obras realizadas no seu governo e eu ouvi o seguinte: olha, o governo Binho Marques foi o responsável pela vitória do PT no Juruá, a vitória histórica de Tião Viana nas eleições passadas. Haja vista que havia uma rejeição terrível ao trabalho do PT, a própria legenda em Cruzeiro do Sul e em todo o Juruá. O que o senhor pensa disso? Mas me responda logo após o intervalo. A gente dá uma paradinha e volta daqui a pouquinho com o ex-governador Binho Marques. Até já!